Livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo do 1 em diante. Eu vou ler na minha versão. Se ler na versão que colocaram ali, que foi no domingo passado, essa versão foi diferente. Talvez seja a mesma. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esse lhe chegava as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Alguém dá um glória a Deus? Alguém pode curvar a cabeça e orar a Deus para que Ele ministre na nossa vida nessa tarde? Eterno, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado por tua graça, por teu favor, por teu amor e por tua bondade. Eu peço tua graça, Senhor, e tua sabedoria. Eu peço que o amado Espírito Santo, que nos ama tanto, a cada um desses meus irmãos e irmãs que estão aqui, eu peço que o Espírito Santo ative a nossa fé, faça-nos compreender princípios fundamentais, para que o Senhor possa fazer de novo na vida daqueles que creem, na vida daqueles que recebem, e possa manifestar a grandeza do teu poder, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ó Senhor, fala conosco, que ministra a nossa vida, que não seja apenas conhecimento, mas que seja ativação de fé e revelação de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Quantos recebem a palavra, dê um glória a Deus. Diga para o seu irmão: você está entrando numa dimensão de fé daqueles que não só ouvem, mas que recebem. Quem está recebendo aí, dá um glória a Deus. Para mim, já tenho dito e vou sempre estar dizendo, é um dos maiores milagres que Deus realizou de provisão na vida de uma pessoa. Uma mulher falida, que deixou de ser uma viúva falida para uma empresária. Quem esteve domingo passado, uma empresária do ramo do alimento, que é o azeite, do ramo do combustível, que é o azeite, e do ramo do remédio, que é o azeite. Ela deixou de ser, ela se tornou empresária. Quando o profeta disse para ela: vai e vende, ele deu a ela a ativação para se tornar uma empreendedora, porque ela passou a vender uma sala cheia de um produto que todos precisavam. Era tão importante o azeite, que era o alimento, que era o remédio e que era o combustível. Esses 3 itens o azeite produzia naquela cultura, que não tinha nada em casa. Quando o profeta disse: o que tu tens em casa? Eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Porque não podia faltar, todo mundo tinha, até a mais miserável da viúva, que estava perdendo os filhos, tinha, era uma necessidade enorme. Agora ela tinha um produto que todo mundo precisava, e ela tinha para vender. Será que tinha comprador? Meu Deus, alguém dá um glória a Deus aí, não? Eu quero só relembrar com vocês e acrescentar um pouco mais o primeiro princípio que nós aprendemos do domingo passado. Porque o nosso desejo é que Deus faça de novo, e Ele pode fazer de novo. Eu falei domingo passado que uma das coisas que eu ouvi na Colômbia, quando estive no Ricardo Rodrigues, uma igreja de 30 mil pessoas, é que Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer de novo. Diga comigo: Ele pode. Ele pode. Ele pode fazer de novo. Mas nós precisamos frequentar a reunião, estar no corpo, crendo no milagre que Deus pode fazer de novo.
O que está na Bíblia não é história, é exemplo. A própria Bíblia diz, isso é exemplo. Exemplo quer dizer o quê? Para nós seguirmos, que pode acontecer na sua vida, nas nossas vidas, como tem acontecido. Vamos ter testemunho que eu falei. Mas nesse caso aqui é algo inusitado, da miséria, da falência à empresária. É algo muito grande, muito forte. E tem muita coisa nessa mulher que nós precisamos entender para que Deus possa fazer. E o primeiro princípio é que ela era mulher dos discípulos do profeta. Era um profeta também, era um homem temente a Deus. Era um homem que servia a Deus, um homem que amava a Deus. Quando ela vai falar com Eliseu, ela disse, tu sabes, o meu marido temia a Deus, era um cara de Deus. Isso só mostra que não é porque eu amo a Deus, você ama a Deus, nós somos tementes a Deus, que as dificuldades não possam bater na nossa porta. Nós precisamos também tirar essa ilusão da ideia de que não enfrentamos lutas. Enfrentamos. Mesmo como filho, filha de Deus, você enfrenta luta e dificuldade, porque Jesus não disse, eu não peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal. E nós estamos às vezes enfrentando luta. Agora quer dizer que enfrentar a luta não é permanecer na luta, é enfrentar a luta e sair vitorioso do outro lado como filho e como filha de Deus. É diferente. E a Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus, seu marido temente a Deus, mas ela não foi orar a Deus. Apenas ela foi praticar um princípio fundamental, que é o princípio de autoridade. Ela foi reconhecer a autoridade. É o que nós ministramos esse princípio domingo passado. Muitas coisas não acontecem na vida das pessoas porque elas não reconhecem a autoridade. Hoje existe uma geração, a geração Z, que tem dificuldade com a autoridade, que foi de alguma forma prejudicado com o contexto, e não compreende. O reino de Deus funciona por autoridade. Eu ministrei domingo passado, interpelaram Jesus, como é que tu faz essa montoeira de milagre, cara? Como é que tu faz essa montoeira de coisa extraordinária? Quem te deu autoridade? Não perguntaram para Jesus, que unção é essa, que poder é essa, quantas horas tu ora, quantos jejum tu faz? Quem te deu essa autoridade? Porque eles entendiam que a autoridade é fundamental, porque eles sabiam de autoridade. E Jesus disse quem deu autoridade para ele. Muita gente não sabe quem ativou Jesus. Quem ativou Jesus? A gente, Jesus foi Deus, não foi João. João era a transição da lei para a graça. João era a transição, ele era sacerdote e por direito abriu mão do sacerdócio, se vestiu de pelo, comeu mel, comeu gafanhoto, uma comida diferente, uma roupa diferente, mas a unção do sacerdócio estava sobre ele por direito, por geração, por nascimento. Mas ele abriu mão do templo, veio para o deserto, mas tinha sobre ele autoridade. Era uma transição. Deus é um Deus que ele não quebra princípio de autoridade. A reforma não foi feita por um grupo de irmãos que estavam orando, mas foi por um padre que se rebelou contra o que estava acontecendo naquilo que chamavam de igreja na época, e criou a reforma. E essa reforma foi se atualizando e tem chegado até nós. Ele usou autorizado e autoridade. Alguém está entendendo, não? Martinho Lutero quase que perdeu o pescoço. Deus é um Deus de autoridade. A autoridade, ela existe, entre tanto que eu poderia falar e o tempo não me permite, para ativar a sua vida. Quando você não entende a autoridade e não se sujeita, você bloqueia a sua vida e tudo que Deus tem para você. Foi João que ativou Jesus, irmãos. Por isso que Jesus disse, João disse, mas tudo bem, eu que tenho que ser batizado por ti. Ele disse, não, convém cumprir a vontade do Pai e a justiça. E ele se sujeitou, porque João era autoridade. Ainda estava no tempo da lei, e quando João autorizou Jesus, começou o tempo da graça em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão, autoridade te ativa. Abraão tinha todas as promessas. Deus falou com ele, Deus ministrou a vida dele, Deus chamou ele, Deus prometeu para ele, Deus mostrou o futuro para ele. Mas foi Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, quando ele entregou o seu dízimo, depois da batalha dos 5 reis, que disse, abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele ativou Abraão. E Paulo ratifica isso em Hebreus capítulo de número 7. Quem está comigo? Davi recebeu de Deus a confirmação do rei segundo o seu coração. Achei um homem segundo o meu coração. Era o rei. Deus disse, está lá o homem. Mas quem ativou Davi? Samuel.
Veio um irmão? Não. Veio outro irmão? Não. Veio outro irmão? Não. Veio 7 irmãos. Quando chegou Davi, disse: unge ele. É ele, porque foi a autoridade que ativou Davi. Alguém dá um glória a Deus aí, por favor, não? Os discípulos foram ativados por Jesus, irmãos. Eu não sei se você está entendendo que eu estou ministrando sobre a autoridade. Os discípulos foram ativados por ele. Encontrou os discípulos, já tinha um propósito, tinha algo. Mas Jesus disse para Pedro, um deles: você é pescador de peixe, vou te transformar em pescador de homens. Foi ativado Pedro. Alguém está aí não? Alguém está aí não? Paulo fala para Timóteo, um dos seus. Só estou trazendo alguns aqui. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Ele disse: olha, desperta o dom que há em ti, que foi trazido pela imposição das minhas mãos. Está lá? Por essa razão, estou lembrado de que também mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo ativou Timóteo. Tem gente que pensa que a autoridade não é quem manda, irmãos, ou quem deixa de mandar, não é quem tem poder ou quem não tem. Quem era maior, João Batista ou Jesus? Quem era maior, irmão, João Batista ou Jesus? Claro que é Jesus, irmão. Mas quem ativou quem? O nosso problema quando se fala em autoridade é que alguém pensa que alguém é maior, alguém é melhor, alguém é mais isso, alguém é mais... Não, alguém está numa posição. E quando você não entende isso, você não entende como é que funciona o reino. E porque não entende como funciona o reino, não é ativado o que existe de melhor de Deus para a sua vida. Muitos filhos de Deus estão bloqueados porque não estão sujeitos à autoridade e não conseguem completar a completude do propósito que Deus tem para a vida dele. Eu não estou dizendo que a autoridade disse o que você vai ser. Você já nasceu para ser. Você já nasceu com propósito. Você já nasceu com uma missão. Você já nasceu com um chamado. Você já nasceu pronto. A Bíblia diz que já foram escritos nos livros aquilo que você nasceu para fazer. Mas a autoridade é que ativa isso na sua vida. E quando você cria problema com a autoridade, você cria problema para você mesmo. Eu já vi alguns pregadores pregando, não está aqui na minha mensagem, mas eu vou abrir uma sessão aqui. Alguns pregadores pregando, que João Batista, quando ele encontrou Jesus, o que ele deveria fazer? Segui-lo. Mas o que ele continuou fazendo? Batizando e pregando. Quando ele encontrou, ele devia autorizar, legalizar e se sujeitar. E porque ele não se sujeitou à autoridade estabelecida por Deus, no tempo de Deus e para a glória de Deus, ele morreu antes do tempo. Perdeu a cabeça. Se eu falasse só sobre isso nessa tarde, e se você entendesse só isso, a sua vida mudaria da água para o vinho. Você pensaria muito em falar sobre pastores, pastoras. Você teria muito cuidado sobre o fato de achar, não, mas Deus fala comigo. Lembra de Datã, Corá e Abirão? Eu acho que é o Datã. Aqueles 3 caras que acharam, não, Deus fala com a congregação. Esse negócio de Moisés e Arão aí, estão achando que é só eles. E a história você lê na sua Bíblia o que aconteceu. E assim nós temos N experiências na Bíblia de pessoas que não compreendem o fato, tanto no primeiro quanto no segundo testamento, porque elas não compreendem a autoridade. Irmãos, nós precisamos aprender que reconhecer a autoridade não é imposição, não é a autoridade que impõe, é você que reconhece. É você que reconhece. Quando foram encontrar Pedro, disse, olha, encontramos o Mestre, o Cristo, o Messias. Quando foram encontrar Filipe, da mesma forma, encontramos o Mestre, o Messias. Mesmo que ele não compreendeu, mas encontramos. Então, a autoridade é você que se sujeita. Quando Jesus pregou aquela mensagem muito forte, da carne e do sangue, quem não comer a carne, não beber o sangue, não tem parte comigo, que dos 70 irmãos da congregação de Cristo Jesus, a igreja do Nazareno, ficou só 12, o resto foi embora por causa de uma pregação. Quem sabe hoje alguém está dizendo, quando acabar esse culto eu nunca mais volto. E foram embora. O que Jesus olhou para aqueles homens e disse, vocês querem ficar ou querem ir?
Todo mundo conhece. Vocês querem ir também? E Pedro então tomou a palavra. Pedro sempre falava pelo grupo, né? Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Ele estava querendo autoridade. Alguém está me entendendo? Levante uma das mãos. Eu não estou falando de você ter medo. Eu não estou falando de você ter medo. Deus não opera pelo medo. O Espírito Santo não opera pelo medo. Eu não estou falando de você ter medo, de você estar oprimido. Não. Eu estou falando de você reconhecer, de você entender que ali tem um homem que Deus chamou para ser o abençoador. Não foi Melquisedeque que procurou Abraão, foi Abraão que procurou Melquisedeque. Não foi Davi que procurou, foi ele que, entendeu? Ele se sujeitou. Se sujeitar é algo fundamental. O problema de Saul é que quando o profeta diz para ele: mata toda a nação dos amalequitas, não deixa nada, nem o rei, nada. E ele guardou os bois e guardou o rei, porque ele não entendia a autoridade, fazia do jeito que ele queria. O reino funciona por autoridade. Essa mulher, ela foi ao profeta porque ela reconhecia a autoridade. Ela não foi só orar, ela podia falar com Deus, mas ela foi ao profeta. Ela reconhecia a autoridade. A resposta do profeta é uma resposta inusitada. Ela está até sem graça, como quem diz: pô, será que eu não sei o que, né, poderia fazer? O que tu tens na tua casa? O que tu tens em casa? Foi a resposta do profeta. Ela disse tudo: ó, meu marido morreu, temi o Senhor, os credores vão pegar os meus filhos, e eu estou aqui precisando de um milagre. E ele diz: o que tu tens em casa? E casa aqui, irmãos, não está tratando apenas da casa terrena, mas fala da parte do que Deus vai usar para nos abençoar. O que tu tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa. E não teve resposta nenhuma, porque quando você não tem nada para apresentar para Deus, Deus não pode fazer nada com nada. 0 vezes 0 é 0. E como não houve resposta do profeta, eu tenho certeza disso, então ela disse: olha, lembrou, eu tenho uma botija de azeite. Primeira resposta você leu comigo: tua serva não tem nada. Depois ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Ela lembrou, porque a primeira pergunta dele foi como quem dissesse: não tem nada para resolver o problema. E ela não viu nada para resolver um problema tão grande. E o que ela tinha era tão pequeno, uma botija de azeite, que ela pensou: isso não vai resolver problema nenhum. E esse é o nosso contexto daquilo que precisamos entender. O que tu tens em casa? Deus, Ele vai usar o que você tem na sua vida, e não o que você não tem. Ele vai usar o que você possui, não o que você não possui. Isso nos faz entender que a nossa ajuda começa com o que está em nós, e não com o que está fora. Isso nos faz entender que é conosco que Deus vai começar a fazer as mudanças, e não com os outros. E às vezes nós queremos esconder certas coisas, porque achamos que não tem sentido, não é pequeno, e não imaginamos que Deus possa usar uma coisa tão insignificante. Mas Deus sempre vai usar aquilo que está em nós, e aquilo que nos pertence. Vou traduzir para você. Senhor, em se tratando de trabalho, de coisas materiais, Ele vai usar a empresa que você tem para mudar a tua história. Ele vai usar a posição que você tem. Ele vai usar o recurso, a sabedoria que você tem. Ele vai usar o conhecimento que você tem. Ele vai usar o pequeno que você tem, o pouco que você tem. Ele pode transformar esse pouco em muito em você, porque isso é o que faz a glória ser dele. Às vezes nós queremos uma oportunidade. Às vezes a gente fica olhando fora da vida da gente, fora da casa da gente, longe da gente, imaginando se fosse fulano, beltrano, isso ou aquilo, e esquecemos que Deus vai usar o quem somos e onde estamos, e não vai usar outra coisa a não ser nós mesmos e o que temos em mãos. Mesmo que para você pareça pequeno, mas esse é o método de Deus: usar aquilo que para nós parece impossível, para a glória ser totalmente dele. Tem nada de novo que eu estou pregando. Quando os discípulos ficaram preocupados com a multidão que não tinha o que comer, Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Disse: o quê? Nós dá de comer? Não temos lugar, não temos pão, não temos dinheiro, não temos onde comprar. O senhor está falando sério? Digo: estou. Mas não tem como fazer. Digo: o que vocês têm em mãos?
Não, temos 5 pães e 2 peixinhos, tá bom. É o que você tem. É o que você tem. É o que você tem, irmão. Irmã, é o que você tem, é o que você apresenta. Alguém está me ouvindo? É o que você tem. Se é Primeiro Testamento, no Antigo da mesma forma. Deus disse: uma viúva vai te sustentar, para Elias. Elias foi lá, a mulher disse: eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Faz o bolinho, traz para mim. Porque é o que você tem. É o que você tem. É o que você tem. Pedro precisava pagar um imposto, foram cobrar o imposto. E Jesus disse: o que você tem? Um anzol? Lança o anzol, o peixe vai vir. Porque é o que você tem. É o que você tem. Não é algo grande que vai vir, não é uma figura, não é uma indicação, não é algo de fora, é algo que está em você, está em tuas mãos. Alguém, por favor, feche os olhos. Feche os seus olhos. Eu sei que você olha para as circunstâncias que te cercam às vezes, dentro da família, dentro do casamento, dentro do lar, financeiramente, conjugalmente, teu casamento. O Espírito Santo está falando com você nesse momento. Ou se fosse outra esposa, se fosse outro marido, mas é o que você tem, irmão. Deus pode mudar essa mulher, Deus pode mudar esse homem, Deus pode mudar esse filho. Meu Deus, se eu tivesse outro escritório, tua empresa, outro negócio, é o que você tem. Você está talhado para ser o que você é. É o que você tem, a glória é para Ele, a glória é dele. Alguém está entendendo? Pode dar um glória a Deus aí? Pode dar um glória a Deus aí, irmão? E para de dizer para Deus que você não tem nada e não é nada. Sempre existe em você algo que Ele vai transformar em grande, vai multiplicar. Deus pode mudar aquilo que é pequenininho. Deus pode mudar aquilo que é insignificante, que você talvez nem lembrou, que nem a viúva. Não tenho nada em casa, de repente ela lembrou, é tão pequeno, para um problema tão grande. É isso que eu vou usar, para você entender que fui eu que fiz. Alguém está aí, não? Quando ela entendeu o recado, quando ela descobriu o vaso, ela apresentou ao profeta. Ela disse: eu tenho uma vasilha de azeite em casa, uma botija de azeite. Como quem diz, o que é isso? Não tem problema não, o vizinho disse. O profeta disse: então vai a todos os teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. E não pede pouco, pede bastante vasilha emprestada. Aqui uma frase, um conselho e 3 princípios poderosos. Como é que Deus transforma uma pessoa falida numa pessoa vencedora, uma pessoa falida numa pessoa próspera, uma pessoa falida numa pessoa que é empresária? Esse princípio, ou esses 3, nesta única frase, você precisa aceitar com mansidão. Dá um glória a Deus. Diga assim: eu recebo. A primeira delas é que o que Deus tem para fazer, Ele também vai usar outras pessoas. E aqui está tratando do nosso orgulho. Só isso está sendo tratado aqui, o nosso orgulho. Irmão, tem gente que morre e não fala para ninguém o que está enfrentando. Vou embora, chega. Tem gente que sofre e só quando está no 44 do segundo tempo. Como é que vai alguém acreditar que sai 2 gols? Devia ter falado isso aí. Tem um monte de gente perdida nessa igreja. Tenho que orar muito por esse povo. O orgulho, irmão. A Bíblia diz que Deus dá graça aos. Deus dá graça aos. Só tem meia dúzia de crente aqui. Deus dá graça aos, mas resiste ao orgulhoso. Tem gente que atravessa a luta, o vizinho pensa que ele está ainda rebentando com a boca do balão, ele já está quebrado faz tempo. E não é que tem que falar para todo mundo também, espera aí, vamos com calma. Mas o problema aqui é orgulho. Esquece os métodos, as formas. Cada um de vocês tem uma história e não dá para ser todo mundo igual. E não dá para sair falando para todo mundo também não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou tratando aqui do contexto do orgulho. Essa mulher teve que ser humilde. Ela teve que ser humilde. Tu vê que ela foi ao profeta. E muita gente
não entende que Deus às vezes vai usar pessoas que não são pessoas espirituais, são vizinhos, são conhecidos. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo, não? E às vezes Deus levanta alguém para te estender a mão, para se oferecer, e tu diz, não, Deus vai fazer. Então Ele está fazendo, Ele está usando alguém que não usaria e você não está vendo? Não, é espiritual. Tem gente que espiritualiza demais, irmão. Tem gente que espiritualiza demais. Deus usa pessoas. Diga para o seu irmão, Deus usa pessoas para mudar a sua história. E às vezes você não tem humildade de dizer, olha, quem quiser me ajudar, estou recebendo. Eu recebo. Porque o profeta disse, vai aos teus vizinhos, vai pedir para eles. Que tu dizes sobre mim? Será que te enganou? Alguém está indo? Vai pedir. Rapaz, que coisa ruim para algumas pessoas, hein? Pedir. Reconhecer que precisa. Ser humilde. Isso essa mulher teve. Segunda coisa que ela teve aqui, vai a teus vizinhos. Bom testemunho. E crédito. Porque para uma viúva que está perdendo os filhos, para ser escravo, você não tinha mais nada para perder, já perdeu tudo. Alguém emprestar vasilhas, é que ela tinha crédito e bom testemunho. Alguém já emprestou alguma coisa para alguém que já está perdendo tudo? Ó, me empresta aí que depois nós acertamos. Eu queria que tivesse claro para ver a cara de vocês, que vocês estão vendo bem a minha. Mas às vezes nós ficamos barrados no sobrenatural de Deus por causa deste quesito, de não termos a seriedade, o testemunho que precisamos. E se Deus fizer algo muito grande, as pessoas vão entrar em conflito. Como é que fulano deste jeito não paga ninguém? É Deus que está fazendo nada? E a terceira coisa, importantíssimo também, é a amizade ou inimizade. Vai a todos os teus vizinhos. Como é que é, profeta? Vai a todos os teus vizinhos. Tem um detalhe aí, eu não me dou com o vizinho da direita. Aliás, profeta, eu estou de mal com o vizinho da esquerda. Aliás, eu vou abrir o coração, não me dou com a rua toda. É raio que o parta, né, meu irmão? Pensa se essa mulher não fosse amiga. Um pedido, 3 princípios. Quem está recebendo aí, irmão? Está recebendo? Dá um glória a Deus aí, por favor. Aplaude Jesus aí bem forte. Se tudo isso está bem na sua vida, aleluia. Se alguma coisa não está, fala com Deus, alinha, pede perdão, deixa tudo tranquilo, porque Ele vai fazer coisas grandes até o final do ano. Você vai acessar a provisão de Deus, e aquilo que você considerava impossível, Ele vai fazer. E se for preciso, Ele vai usar pessoas. Se for preciso, Ele vai usar estranhos. Se for preciso, Ele vai usar conhecidos. Ele vai fazê-lo. Irmãos, quando o filho pródigo disse lá comendo coisa com os porcos, lá comendo, né, comida de porco, disse, eu vou voltar para o meu pai. Já estava resolvido o problema, o pai já estava esperando ele, o novilho já estava cevado. Porque quando você decide no seu coração mudanças e aceita os princípios, Deus já está agindo em teu favor. Eu não estou dizendo que você vai ter que botar toda uma vida em dia agora, para que então, não, Deus vai fazer agora.
Você já está tendo crédito quando você recebe a palavra e diz: é verdade, pastor Eloy, bispo, isso é verdade, isso é assim mesmo, eu vou colocar minha vida em dia, eu vou ser humilde, eu vou ter bom testemunho, eu vou ter amizade, eu vou procurar o bom relacionamento. Se tudo isso tem entrado no teu coração, você já está com crédito diante de Deus. Alguém recebe? Dá um glória a Deus. Meu Deus. E o terceiro princípio é simples, mas é fundamental. Ele disse: vai, pede vasilhas, bota na sala, pega o teu azeite, remédio, comida e combustível, e derrama o teu azeite sobre aqueles vasos. Derrama o teu azeite sobre aqueles vasos. Deus estava dizendo: você vai ter que dar. Diga dar. Diga D-A-R. Diga dom de adquirir riquezas. Dar. Deus só multiplica o que nós colocamos em xeque com a nossa fé. O risco, irmãos, é uma demonstração de fé. A confiança é uma demonstração de fé. A entrega é uma demonstração de fé. Até onde nós estamos dispostos a ir, acreditando no que Deus possa fazer. Essa mulher podia ter dito: profeta, Deus poderia multiplicar o vaso? Claro que poderia, mas Ele mandou, porque trata dos 3 princípios. São princípios, estamos tratando de princípios. E depois ela disse: Deus poderia fazer diferente? Poderia, mas Ele disse: não, você vai usar o que você tem. O que você tem resolve o seu problema? Não. Muda a sua história? Não. Então derrama. Derrama. Como tem gente que quer que Deus faça primeiro para derramar depois. Quer que Deus realize primeiro para derramar depois. Vamos derramar azeite de uma botija cheia, fica de um vaso grande cheio, uma coisa. A derramar a única botija que você tem, na confiança da palavra do profeta, acreditando que Deus possa fazer o que é impossível, que é multiplicar de tal maneira que encheu dezenas de vasos numa sala. Tem que ter fé. E eu quero convidar você que quer acessar a provisão a derramar o seu azeite. E o seu azeite é o seu azeite, não é o azeite do vizinho, é o seu. Quando eu ministrava esse trabalho aos anos passados, são muitos anos que eu ministrei de forma diferente, eu estou tentando lê-lo com a ótica da graça. Eu me atrevi a dizer para as pessoas: ah, mas eu não tenho nada. Então empresta, faz que nem a viúva, que ela emprestou vasos para o milagre acontecer. Mas eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou apenas dizendo para você que Deus, Ele espera de você a tua disposição de ir fazer algo, demonstrando que você crê no sobrenatural. E tem que ser derramado, não tem outro jeito. Não existe o mover sobrenatural enquanto nós não derramamos no natural. Isto se chama manifestação de fé, retrato de fé. Isso se chama crer, materialização da tua fé. É por isso que existe o óleo derramado. O profeta podia dizer: traz as vasilhas, bota na sala, porque vai brotar óleo. Brotaria? Claro que brotaria. Mas ele disse: não, você vai derramar o azeite. O que você tem não resolve o seu problema, mas o que você derrama muda a sua história. Alguém dá um glória a Deus e aplaude Jesus?